Vou esperar um pouquinho que tem um povo chegando aí ainda. Então, voltaram? Voltaram. Então, vamos lá. Função fática, como eu ia dizendo para vocês antes, é a função do contato. Então, é para manter esse contato. É só porque, naquele momento, eu preciso que a pessoa saiba que eu estou ouvindo, ou eu preciso que a pessoa saiba que eu estou indo embora. Então, quando você sai de algum lugar, você fala assim, ei, tchau. Esse tchau é para afirmar para outra pessoa, né? Para lembrar a outra pessoa, para alertar a outra pessoa que você está indo embora, né? Então, esses elementos fazem parte da função fática, que é a função do contato. A função conativa ou apelativa está centrada no receptor. Então, é persuadir, é convencer o receptor a fazer alguma coisa, a mudar de atitude, a ter uma atitude diferente daquela que ele estava habituado. Então, é o convencimento. Aí, o Álvaro disse aí, ó, não vou tomar banho hoje, não. Álvaro, será que não está na hora de tomar banho, não? Toma banho agora, mas... Então... Tô brincando, professora, eu tô de uniforme. Quando eu digo isso, eu estou, na verdade, tentando fazer com que ele mude de atitude e tome banho. Então, a função aí é conativa ou apelativa. E, por fim, a metalinguística, que não quer aparecer aqui. Função de ironia, professora. Hã? Função de ironia. Isso. Então, por fim, a metalinguística, que é o que está ligada ao código. Então, é a forma como o código se apresenta. Então, se nós temos aqui, ó, observem as duas primeiras linhas aí, de onde começa os slides. Está escrito assim, ó. A linguagem é essencial para estabelecer comunicações e relações com outras pessoas. Nessas duas linhas aí, iniciais, nós usamos palavras da língua portuguesa para explicar uma palavra da língua portuguesa, que é a linguagem que está em negrito. Então, nós usamos uma palavra da língua, palavras da língua, para explicar uma palavra da língua. Isso é metalinguística, certo? Então, a função é metalinguística. Quando eu uso poema para falar sobre o poema, o poema para falar sobre o poeta, ou quando eu uso a música para falar sobre música, função metalinguística. Ok, pessoas? Perguntas? Que é, professora, essa metalinguística? É quando eu dou um conceito, quando eu conceituo alguma coisa, certo? Quando eu faço um conceito, aí eu tenho função metalinguística. Certo. Vamos lá, então. Atividades. Primeira atividade. Observe o cartoon a seguir e responda a questão 1. No cartoon apresentado, então nós temos aí uma coisa que eu quero chamar a atenção para vocês. Nesse cartoon, nós temos dois tipos de linguagem, não é? A linguagem... Qual é o primeiro tipo? Verbal e não verbal. Linguagem verbal e linguagem não verbal, formando, então, o cartoon é linguagem mista, certo? Se tem os dois, então nós temos a linguagem mista. Nós temos aí na linguagem não verbal, nós vemos pessoas de diferentes... Professora, essa é a que a senhora passou? Como?
essa atividade que a senhora passou para nós? Não. Essa atividade é de agora. Nós temos aí, então, pessoas de diferentes tipos, de diferentes maneiras, e nós temos a palavra solidão, que sai da cabecinha de cada um. Mas aí, os balões de pensamento de cada uma dessas pessoas tem uma letra para formar essa palavra solidão. Ou seja, todos pensam do mesmo jeito. Todo mundo tem essa ideia de que está sozinho, apesar de que estão aí em grupo. A gente vê um grupo de pessoas, não é isso? Mas eles têm essa ideia de que estão sozinhos. Então, no cartoon apresentado, o significado da palavra escrita é reforçado pelos elementos visuais próprios da linguagem não verbal. A separação das letras da palavra em balões distintos contribui para expressar principalmente a seguinte ideia. Então, olha, a separação das letras da palavra em balões distintos, em balões diferentes, contribui para expressar principalmente qual ideia? Letra A, dificuldade de conexão entre as pessoas. Letra B, aceleração da vida na contemporaneidade. Letra C, desconhecimento das possibilidades de diálogo. Letra D, desencontro de pensamentos sobre um assunto. Ou letra E, a diferença entre as pessoas que habitam o mesmo lugar. Qual é a resposta certa? Letra A ou letra E? Eu acho que é a A. Por que a letra A? Ai, porque, sei lá, todos Você estão falou que é pensando a mesma coisa, mas ninguém se conversa. Eu Ou acho se que é é solidão, por exemplo. Se é solidão, significa que eles estão num grupo de pessoas juntos, só que Ninguém conversa com ninguém. é igual você ficar no celular direto. Mas no Carduem mostra pessoas tipo como se estivessem vindo, né? Pessoas não estão paradas. Quem falou antes foi o Lucas? Eu. Estava falando antes? Era. Que letra que é, então, a resposta, Lucas? A letra A ou letra E? Então, não é resposta, gente. Eu quero uma resposta. Então é a C. Não. Já que não é nem A nem é C. É isso? Gente, vamos lá. Letra A. Dificuldade de conexão entre as pessoas. Quando ele fala dessa separação, a gente pode até pensar nessa dificuldade de conexão, mas as pessoas estão conectadas, não estão? Estão ou não estão? Estão. Sim, só parece que não fala a mesma língua. Sim, mas elas estão conectadas. Por que que eu estou afirmando que elas estão conectadas? Porque tá pensando a mesma coisa. Justamente. Elas Cada estão um. pensando a mesma coisa. Então, não é dificuldade de conexão. Elas conseguem pensar na mesma coisa. Certo? É a B mesmo. A letra né, que tinham falado antes. A diferença entre as pessoas que habitam o mesmo lugar. É sobre isso que está falando o cartoon? É sobre a diferença das pessoas? É sobre um ser mais alto, um ser mais magro, um ser mais gordo? É sobre isso? Eles são todos iguais? Não, eles não são iguais. Podem observar aí que eles não são iguais. Uns pretos. Mas é sobre isso que está falando? O texto aí? Professor, por que os dois de preto a letra O? Como é que é? Falhou o seu áudio, eu não ouvi. Os dois que estão pintados de preto, eles estão com a letra O. Isso tem alguma... Não tem nada não. Quer dizer nada não. Hein, gente? A temática desse cartoon é falar sobre a diferença das pessoas? Acho que Não, não. ele tá ficando mais. Como é que eu explico? A Ele palavra, tá ficando mais com pensamentos semelhantes. a palavra que aparece aí é diferença? Um pouco. Sim. Solidão é Mas diferença? não entre as pessoas.
Solidão é diferença? Não. Não. Solidão não é diferença. Solidão, gente, é estar sozinho mesmo em meio a esse tanto de gente. É sentir-se aí, ó, impossibilitado de diálogo. Letra C, para quem respondeu a letra C aí, acertou. Então, aliás, letra A, aliás. Porque a letra C, quando ele fala de... Ah, acertei! Então eu também tinha acertado. Isso, quando ele fala dessa impossibilidade, do desconhecimento, eles conhecem. Uai, professora, mas no começo a senhora falou que não era dificuldade na conexão. Estavam todos conectados? Não, eu tirei 0 nessa prova. Acertei! Justamente. Mas aqui, gente, quando ele fala dessa dificuldade, foi o que, eu não sei quem foi que disse, se foi Maria de Fátima, que disse que eles estão com dificuldade de falar, porque eles não estão falando, eles estão... O quê? Então, o que, gente? Professora, vocês não estão falando, no caso, seria no dia... Gente, esses balõezinhos aí são de fala ou de pensamento? Tem diferença entre balãozinho de fala e balãozinho Pensamento. Isso é de pensamento. Quando tem essas bolinhas aqui, ó, essas bolinhas em cima aqui é de pensamento. Quando tem só o risquinho assim é de fala. Então eles pensam, mas eles não falam, certo? Por isso que eles não estão incluídos sim. Esse aqui vai falar da linguagem verbal e da linguagem não verbal também, do mesmo jeito do anterior. E aqui nós temos a tirinha do Garfield, né? No primeiro quadrinho, o Garfield vê uma rede no quintal e resolve que ele vai deitar na rede, e ele deita na rede. O John chega, ele está olhando para o John, gente, no terceiro quadrinho, ele está olhando para o John? Não. Ele não está vendo o John, certo? O John chega como quem dissesse: dá o fora daí, eu quero deitar, dá licença, esse lugar é meu, alguma coisa desse jeito, certo? No quarto quadrinho, como o Garfield não fez nada, como ele não teve nenhuma reação no quarto quadrinho, o John fala: fora! O Garfield regala o olhão, desce da rede, o John deita e coloca língua para ele. Aí, quando colocou a língua para ele, ele resolveu rasgar a rede. Foi? E no último quadrinho, a gente vê o John com o livro caído no chão. Já é noite. Observem que passou um tempão e ele está lá, né, no buraco da rede, sem conseguir sair de lá, né? Porque já tem um tempo que ele está lá e o Garfield não vai salvá-lo de lá, possivelmente. Certo? Quando a gente faz essa leitura, é verdade que a linguagem verbal e a linguagem não verbal, nesses quadrinhos aí, elas colaboram, elas vão de alguma forma contribuírem uma com a outra para que a gente possa ter um entendimento? Ou não? Sim. Então vamos lá. Sobre a tirinha de Garfield, é correto afirmar que, letra A, a linguagem verbal é o elemento principal para o entendimento da tirinha? B, Não. o uso da linguagem verbal não faz diferença para a compreensão da tirinha? Sim. Não. O uso simultâneo das linguagens verbal e não verbal colabora para o entendimento da tirinha? Letra B. Sim. A sequência cronológica do tempo, né, dos fatos relatados nas imagens não influencia na compreensão da tirinha? Ou letra Não. A linguagem não verbal não faz sentido nessa tirinha? Não. Errado. Letra A letra certa, então, letra? Letra C. Sei. Muito bem. Letra C. Por linguagem verbal aqui, a gente só tem no quarto quadrinho o fora, não é? Mas observem vocês que quando eu falo de linguagem não verbal, a linguagem verbal, gente, quando ela é falada como fora aí, ela é ouvida, não é? Isso. Ela pode ser escrita também, não pode? Se ela for escrita, eu tenho que estar com o olho aberto para enxergar. Se ela for não verbal, eu também tenho que estar com o olho aberto para enxergar, certo? Você pode fazer um gesto qualquer que seja, se eu não olhar para você, eu não vou saber que você fez um gesto. Se você assoviar, eu vou
linguagem, o assovio é uma linguagem não verbal? É linguagem não verbal. Mas aí eu ouço, ele é auditivo. No caso aí, a fala também contribuiu para que a gente compreendesse, porque senão o Garfield nunca teria saído de lá e estava com o olho fechado, não é? Ele estava olhando para o outro lado, sei lá, olhando para cima. Ele não estava olhando para o John. Então, por isso que as duas linguagens, simultaneamente, fazem com que a gente entenda a intenção da tirinha. Ok? Aqui, estabeleça a relação entre as colunas, numerando a segunda de acordo com os elementos do processo de comunicação expressos na primeira. Então, nós temos emissor número 1, 2 receptor, 3 código, 4 canal, 5 mensagem, 6 referente. Eu vou lendo do lado e vocês vão enumerando, ok? Então, vamos lá. É quem elabora a mensagem. Quem diz? Emissor. Conjunto de sinais organizados de maneira que tanto o quanto o interlocutor conheçam o certo. Código. Código. Número qual? 3. 3. Muito bem. Assunto, contexto. Referente. Número. Mensagem? Mensagem. Não, alguém disse antes. Quem disse antes? Referente. O Alan disse antes. Referente. O assunto, contexto é o referente, certo? Então, número 6. A quem a mensagem é dirigida? Receptor. Receptor. 2. Texto em si. Mensagem. Agora Sim. sim a mensagem. O texto é a mensagem. Número 5. E-mail pelo qual a mensagem chega ao receptor? Canal. Canal 4. 4. Ok? Anotaram? A ordem correta da resposta da questão é... B. Isso, muito bem. Quem respondeu B? Eu. Eu quem? É. Então, letra B. Muito bem, Ana. Tirinha para as questões de 4 a 7. Simplesmente fantástico. O primeiro banho do Cascão por causa do Covid-19. Parabéns ao Maurício de Souza e sua equipe. Aqui, se a gente pensar em referente, nós temos que saber, por exemplo, que o Cascão não gosta de quê? Tomar banho. Tomar banho. Por isso que ele foi o personagem do Maurício de Souza escolhido para essa imagem aí. Porque nesse momento, o que se pede para a gente todo momento é tome banho, lave o sapato, lave as mãos não sei quantas vezes, por não sei quantos minutos, canta parabéns lavando essa mão, não é isso? Então, aqui nesse caso, nós temos o cascão, que é um elemento que foi retirado desse contexto, não foi? Como é que eu chamo isso? Ele foi tirado de uma tirinha para poder fazer parte do contexto do Covid-19 2020, realidade. Eu chamo isso mesmo? Vamos lá, gente. Quando eu tenho um texto que se apresenta dentro de outro texto, eu chamo de quê? Metalinguística? Metalinguística? Não. Foi o que nós estudamos na outra aula, na última aula. Intertextualidade, professora? Isso é intertextualidade. Muito bem, Maria de Fátima. Muito bom. Vamos lá, então. Número 4. Após a leitura atenta da tirinha, é possível afirmar que o foco da comunicação é... Quando a gente observa aqui a tirinha, voltando lá na tirinha, quem é o foco dessa comunicação? Quem é o foco desse texto? Cascão. O emissor, letra A, pois ele diz como se sente nessa situação de pandemia. B, o receptor, já que é convencido a tomar banho e se cuidar com o cascão para que não seja contaminado pelo vírus. Letra C, a mensagem,
uma vez que encontramos rimas e ritmo nesse texto. Letra D, o referente, porque se trabalha com as questões conativas da linguagem. Letra E, o canal, no caso o chuveiro, porque o vírus pode ser lavado. Letra B. Muito bem, então letra B. Então aqui nessa tirinha, o foco é o receptor. Por isso que vamos responder o número 5. Nessa mesma tirinha, pode-se dizer que a função da linguagem predominante é letra A, referencial, B, metalinguística, C, emotiva, D, fática ou E, apelativa? B. Apelativa. Apelativa. Então, a função da linguagem aqui é apelativa. Por que que é apelativa, gente? Porque está incentivando as pessoas a se terem o autocuidado. Tomar banho, lavar a mão. As pessoas são o receptor, certo? Então, as pessoas são os receptores. Por isso que a resposta do número 4 está correta. Por quê? Porque a função apelativa, ela tem que ter o sentido de convencer o receptor. Se a gente tivesse marcado no número 4, letra A função não poderia ser apelativa ou o número 4 estaria errado. Então, não combinaria. Entenderam? Porque cada um se liga com o outro. Se é receptor, a função tem que ser apelativa. Não pode ser outra. Número 6. Ainda sobre a tirinha de Maurício de Souza, reconhecemos que o referente diz respeito. O referente, tá? O contexto, a situação. Diz respeito. Letra A necessidade de se tomar banho todos os dias, coisa que o Cascão não gosta. B, a situação econômica do Brasil, que já preocupa os governantes e o povo. C, a pandemia mundial Covid-19, que assola o país e preocupa as autoridades e as pessoas. D, ao cartunista que não soube desenvolver bem o assunto. Ou letra E, a própria tirinha, que é o canal dessa mensagem. Letra C. Certa? Quem é o referente? Referente. Né, gente? Letra C. A C, professora. Vejam. Então, letra C. Então, o referente, como eu disse para vocês antes, é o contexto, é o assunto, é tudo que está envolvido ali naquela tirinha. Então, a tirinha não é para contar que o Cascão está tomando banho, não. Esse não é o assunto da tirinha. Esse não é o referente da tirinha. O referente é dizer que nós estamos vivendo uma pandemia e que isso preocupa todo mundo, tanto as autoridades quanto a população, certo? Então, esse é o referente, esse é o assunto certo, é o contexto correto daquela tirinha, ok? Número 7. Essa tirinha é um exemplo de quê? Letra A, intertextualidade. B, paródia. C, citação. D, plágio autorizado ou E, cópia? Intertextualidade. Letra A. Letra A. Já tinham respondido isso aqui antes, né? Vamos lá. Número 8. A biosfera, que reúne todos os ambientes onde se desenvolvem os seres vivos, divide-se em unidades menores chamadas ecossistemas, que podem ser uma floresta, um deserto e até um lago. Um ecossistema tem múltiplos mecanismos que regulam o número de organismos dentro dele, controlando sua reprodução, crescimento e migrações. Esse texto fala do quê? Letra E. Letra E, gente, primeiramente, do que o texto está falando? Falando do meio ambiente? Está descrevendo a biosfera.
Isso, ele está descrevendo o que é a biosfera, falando a respeito da biosfera, dando informações a respeito da biosfera, não é isso? Exato. Então, todo texto tem uma função da linguagem, pelo menos. Pode ter mais? Pode ter mais. Mas tem uma que se sobressai, tem uma que predomina com relação às demais. Nesse texto, predomina a função da linguagem, letra A, emotiva, porque o autor expressa seu sentimento em relação à ecologia. B, fática, porque o texto testa o funcionamento do canal de comunicação. C, poética, porque o texto chama atenção para os recursos de linguagem. D, conativa, porque o texto procura orientar comportamentos do leitor. Ou é referencial, porque o texto trata de noções e informações conceituais. Resposta certa, letra? Como ele está dizendo a respeito, como ele está definindo o que é, né, comentando função referencial. Esse aqui é do Enem. Pequeno concerto que virou canção. Não há por que mentir ou esconder a dor que foi maior do que é capaz do meu coração. Não, nem há por que seguir cantando só para explicar. Não vai nunca entender de amor quem nunca soube amar. Ah, eu vou voltar para mim, seguir sozinho assim, até me consumir ou consumir toda essa dor, até sentir de novo o coração capaz de amor. Essa aqui é uma canção, então, do Geraldo Vandré, né? Na canção do Geraldo Vandré tem-se a manifestação da função poética da linguagem, que é percebida na elaboração artística e criativa da mensagem, por meio de combinações sonoras e rítmicas. No texto da pergunta, já diz para nós que aqui nesse texto nós encontramos a função poética, por conta das combinações sonoras e das combinações rítmicas. Nós podemos voltar lá no texto e olhar, por exemplo, que a palavra canção rima com coração. A palavra explicar rima com amar. Mim rima com assim. Dor rima com amor. Por conta dessas rimas, nós justificamos o fato de ele dizer que é função poética. Outra coisa que também faria com que nós disséssemos, nós pudéssemos afirmar que aqui se refere à função poética, é o fato de a música ser composta em versos, certo? Entendido isso, gente? Sim. Pela análise do texto, entretanto, percebe-se também a presença marcante da função emotiva ou expressiva por meio do qual o emissor. Então, aqui, se a gente voltar lá no texto, nós temos aqui, ó, mim, que é uma palavra na primeira pessoa, certo? Depois, então, pronome primeira pessoa. Depois nós temos aqui, ó, meu coração, também pronome na primeira pessoa. Quando a gente tem pronomes e verbos na primeira pessoa, nós temos aí a função emotiva. Então, a gente pode olhar lá no texto e por conta desses verbos ou por conta dos pronomes na primeira pessoa, isso significa que a gente tem função emotiva também, ou expressiva. São a mesma, tá? Emotiva e expressiva, a mesma coisa. Então, olha, ele quer uma justificativa agora. Letra A. É emotiva porque imprime a canção as marcas de sua atitude pessoal, seus sentimentos. B. É emotiva porque transmite informações objetivas sobre o tema de que se trata a canção. C. É emotiva porque busca persuadir o receptor da canção a adotar um certo comportamento. D. É emotiva porque procura explicar a própria linguagem que utiliza para construir a canção. Ou letra E, é emotiva porque objetiva verificar ou fortalecer a eficiência da mensagem veiculada. Por que é emotiva? Porque imprime a canção as marcas de atitude pessoal, seus sentimentos. Isso, muito bem. Então, por isso é emotiva. Por que ele circulou tudo, gente? É só letra A.
Então, a função emotiva é sempre a função ligada na primeira pessoa, certo? Sempre o eu. O emissor é sempre o eu. Então, quando ele imprime o que ele pensa, como ele sente, isso aí é função emotiva. Tudo certo até aí? Funções, elementos da comunicação, intertextualidade, perguntas? Não? Não. Então, vamos lá. Variação linguística agora. Os níveis de variação, quando a gente fala, antes da gente falar dos níveis, vamos pensar o que seja variação linguística. Quando a gente pensa na extensão territorial do Brasil, nós temos uma extensão muito grande para que uma língua só seja falada sem sofrer nenhum tipo de modificação. Ainda nós temos o fato de várias pessoas de vários lugares diferentes do mundo terem vindo para o Brasil desde o primeiro momento, tá? Desde o primeiro momento em que o Brasil é Brasil. Então, desde a colonização, nós temos a vinda de outras pessoas que puderam e que fizeram com que essa língua variasse. Então, quando a gente pensa em variação linguística, nós estamos falando de variação que pode ser fonética, pode ser morfossintática, pode ser vocabular, que acontece dentro de uma comunidade e que é realizado de forma diferente dentro de outra comunidade. Então, a comunidade dos maranhenses, por exemplo, a comunidade dos tocantinenses é diferente da comunidade dos goianos. Então, o goiano é uma comunidade singular, assim como os tocantinenses formam uma comunidade singular, assim como os maranhenses formam uma comunidade singular. Porque cada uma dessas comunidades que eu disse para vocês vão ter as suas próprias características. Cada uma delas tem suas próprias características com relação à fala. Isso com relação à fala. A escrita é a mesma. Nós vamos falar da escrita agora, mas a escrita é a mesma para todo mundo, em todas as regiões. Mas a fala vai haver essa variação. Então, essa variação acontece em 4 níveis. Acontece no nível fonético, fonológico, quando existe a diferença na maneira de pronunciar algumas palavras. Então, algumas palavras que nós usamos comumente, nós pronunciamos de forma diferente. Por exemplo, a palavra tia e a palavra tia. Então, nós temos a pronúncia diferente da letra T, né? Tatu. Então, nós temos a pronúncia diferente quando estiver aí perto do I. Porque quando estiver perto do A, não é pronunciado diferentemente. Mas perto do I é. O banana e banana, colégio e colégio. Então, porta. Como? Porta e porta. Isso. Porta e porta, né? Essa variação é chamada de fonético e fonológico. Um exemplo, aquele supermercado que tem aqui em Goiânia, chamado Extra. Se a gente lesse essa palavra, se nós, goianos, lêssemos essa palavra em qualquer outro lugar, a palavra é extra. Eu vou te dar um ponto extra. Eu não vou te dar um ponto extra. É ou não é? Por que a gente fala extra, então, para o supermercado? Professora, entrando bem aqui no assunto, como é que é o nome desse mercado que vocês falam? Açaí. Açaí? Não é açaí. É açaí ou como é que é? Açaí. Não, porque ele é escrito com 2 S, é por isso que você está perguntando? É com 2 S, é açaí? Não sei. Açaí, tem o acento no final. Não tinha que ter acento no final, não. Gente, por que açaí é escrito com 2 S e não é escrito C cedilha como a fruta açaí, né? Eu queria saber que referência que eles quiseram fazer. Não é referência, é porque é um nome próprio. Se é nome próprio, quem escreveu o nome pode até ter pensado em fazer uma intertextualidade com a fruta, mas quem escreveu o nome escreveu com 2 S para diferenciar da fruta mesmo, do nome açaí com cedilha. E com cedilha,
Açaí ou Jussara, que é aquela palmeira, né? Com cedilha é o nome da palmeira e esse nome é indígena. Com cedilha. Com 2 S's, o nome passa É igual, não tem nome. é igual do Extra que a senhora falou. Minha prima chegou aqui, eu falei assim, prima, vamos lá no Açaí fazer umas compras. Lá tem umas coisas legais para comprar. Ela, nossa, tem açaizal aqui, não sabia não. Eu falei, tem. Pois é, por isso. E quando é nome próprio, a pessoa pode colocar do jeito que ela quiser, não tem regra para o nome próprio. Por isso que a gente vê nome de pessoas aí escritos das mais variadas formas esdrúxulas possíveis e impossíveis. Você pensa, não é possível, mas é. E é permitido? É, porque nome próprio não tem regra, tá? Só tem regra para nome comum. Olha o meu pra você ver que esquisita. Como? Olha o meu pra você ver que coisa esquisita. O seu é até normal, Tiele. O é normal, Tiele. O nome é normal, minha mãe que não é. Ai, mas, professora, eu mesmo já vi caso do nome da pessoa ser tão difícil que, vamos supor, ela vai assinar um contrato, ela acaba errando o nome, porque nem ela sabe pronunciar, como Abidruche. Como? Abidruche. Tadinho dessa pessoa, meu Deus. Exatamente. Eles foram assinar um contrato, ele mesmo errou o nome. Porque dizendo ele que nem sabe escrever, não pratica o nome, e aí é cheio de W, de Y, de tudo. Gente, eu nunca ouvi falar isso não na minha vida. Abidruche. Sim, e eu achava que era apelido, mas é Abidruche. Ele tem segundo nome? Não, mas se ele segundo escreveu nome, primeiro, mas você já deve estar acostumado desde criança. Chamamos ele de Abidu, porque até falar o nome todo. O Abi, qualquer coisa que abrevie. Pois é, gente. Então, voltando lá ao nome do supermercado Extra, o supermercado veio do Sudeste, né? Então, por conta disso, o povo no Sudeste fala esse E aberto. E nós falamos o E fechado. Então, para nós, se a gente fosse ler do jeito que a gente sabe mesmo, no goianês, o nome seria Extra e não seria Extra, tá? Então, a gente não lê esse nome como Extra à toa, lê por conta de ser o nome do supermercado. Se fosse noutra ocasião qualquer, o nome seria Extra, nós leríamos Extra. Número 2 é o nível morfossintático, é a variação da forma da palavra. Então, a palavra, ela possui formas diferentes, né? Ela vai se modificando de acordo com o que as pessoas falam, de acordo com o falante mesmo. Por exemplo, a palavra corgo. Então, a palavra é córrego, mas a pessoa fala corgo. E tem gente que acha que o corgo é o que está certo, não é? A palavra é árvore e a pessoa fala árvore, porque acha que árvore é o certo. Essas palavras, no nível morfossintático, elas se mantêm, mas existe sempre uma que pode ser escrita e a outra que não pode ser escrita. A pessoa pode até falar corvo, pode até falar travesseiro, pode até falar vassoura, mas não deve se escrever nenhuma delas, tá? Essas variantes não. Só vassoura, ou córrego, ou travesseiro. Então, esse é o nível morfossintático. E entra também no nível morfossintático, que alguém estava me perguntando antes, sobre o tu e sobre o você. É uma variação morfossintática, é uma variação de uma palavra. Então, em determinadas regiões ou determinados estados do país, trata-se por tu. Noutra região, noutras regiões, apenas por você. E ainda tem aquelas regiões que fala tu e fala você. Então, não é certo, não é errado. O tu e o você, os dois estão no nível